Bom dia, bom dia! Estamos ao vivo para mais uma live da maratona Eu Escolho Me Amar Mais. Então, deixa eu convidar aqui. Bom dia, Marina! Seja bem-vinda! Deixa eu ligar aqui. Bom dia! Então, nós estamos numa maratona. Eu escolho me amar mais. Ontem falamos sobre o perdão e continuamos a energia do perdão. Hoje é o dia do perdão para os judeus. Então, é o dia da gente fazer aquela avaliação, olhar para a nossa vida, perdoar as pessoas, perdoar a nós mesmos, perdoar, enfim, pedir perdão para Deus, para que possamos seguir com mais leveza, porque o perdão liberta, certo? E aí, linda, tudo bem com você? Tô aqui vamos aguardar mais um pouquinho, né? Nídia, bom dia, seja bem-vinda. Tô aqui com as cartinhas do Osho. Hoje a gente vai falar sobre medo. Gisela, bom dia. Vamos falar sobre o medo, porque assim, o medo, né, é o contrário do amor. Sabia? Assim, ó, eu escolho me amar mais, né? Então, cuidado físico faz parte. E com essa pandemia a gente se acomoda, né? Então, meu cabelo tava parecendo uma vassoura. Aí eu falei assim, ai, pelo amor de Deus, não aguento mais. Obrigada. Eu escolho me amar mais. Inclui a gente olhar também pro físico, né? Não sei se eu falei pra vocês ou se vocês perceberam. Eu emagreci 9 quilos. Porque eu decidi, né, cuidar da saúde, me alimentar melhor. E realmente ganhei muito mais saúde, muito mais leveza e alegria. Obrigada. Não tá assim do jeito que eu queria, né? Mas tudo bem. Então, o medo, ele paralisa a gente. Sabe por quê? O medo, na verdade, ele é o contrário do amor, né? As pessoas falam assim, que o oposto do amor é o ódio. Mas, na verdade, o ódio é o mesmo que amor. Você tá no jejum? Que legal, meu marido também. O contrário Na verdade, o amor e o ódio é a mesma energia de polaridades diferentes, né? Então, assim, se a gente vai entrar aí nas 7 leis do hermetismo, né, os 7 princípios herméticos, então a gente vai encontrar lá a lei da polaridade. Então, as emoções, né, o amor, é como se fosse assim, vamos imaginar uma linha e o amor tá aqui. Então, a gente vai vibrando, 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 e se a nossa vibração cai, a gente vai chegar aqui, né? E aí a gente pode chegar no medo, porque o medo ele paralisa a gente. E o amor é ação. O amor é movimento. O amor é ação. O amor é o fazer, é o sentir, é a energia de movimento. E o medo é a paralisação. Paralisar ação, paralisa a ação. Então, assim, como a gente tá na semana, né? Nessa maratona, então a gente hoje vai olhar, né, para o que está paralisando a gente. Qual é a energia, né? Do que a gente tem medo? Se a gente está paralisado, está estagnado, existe um medo de algo. Então, a gente precisa olhar para isso. E assim, eu acho muito oportuno. Ontem eu atendi uma pessoa. Aliás, eu atendo essa pessoa já há algum tempo. Não seguidamente, né? Sempre quando eu sinto, aperta, ela volta.
Porque assim, tem a questão do casamento, né? É um casamento que já não acrescenta mais nada, nenhum dos dois. E eles não conseguem, eles não, né? Porque para ele, assim, a situação é assim, para ele tá ok, né? Aí ele tem uma vida paralela, então para ele tá, né? Tá bem assim. E ela se angustia, ela sofre, ela fica segurando e sofrendo, né? Mas assim, a intenção de falar isso é o seguinte: por que que não separa? Tá numa relação que não acrescenta absolutamente nada. Muito pelo contrário, deixa doente, deixa sem dormir, traz angústia, desespero, conflito. Gente, por que que escolher viver isso? Mas é uma escolha, né? E aí a pessoa coloca na frente, por causa dos filhos, os filhos são casados, cada um cuidando da tua vida, morando em estados diferentes, quer dizer, todo mundo indo para longe, né? E aí ela fica aflita, ela fica assim, sabe, se apegando em problemas que não são delas, né? E numa sofrência assim que eu falo, gente, né? O que te segura? O que tem aí? Que medo é esse, sabe? De olhar para tua vida e falar assim, gente, eu mereço mais. Eu mereço, sabe? Eu mereço eu mereço alegria, eu mereço felicidade, eu mereço uma pessoa que esteja comigo, mas que esteja comigo porque me ame, porque gosta de estar comigo, porque, sabe, compartilhar as coisas, viver as coisas juntos, né? E aí fica segura. E quantas pessoas eu conheço assim? Inclusive eu contei para ela de uma outra pessoa que eu conheço há 20 anos, que há 20 anos atrás ela ficou nesse mesmo dilema e nunca teve coragem de separar. Mês passado eu fiquei sabendo que a pessoa separou, 20 anos depois. Então, quando ela tinha 47 anos, filhos casados, ela não tinha coragem de separar, porque... Parece que eu tô falando da vida dos outros, né, gente? Mas não é. É porque isso acontece muito. E aí a gente vai chegar aonde eu quero chegar, porque às vezes eu relato alguma coisa assim, para poder exemplificar melhor aquilo que eu tô falando. São histórias, né? Através das histórias, a gente consegue chegar lá no ponto, né? Na lição. E vocês não conhecem, eu não estou falando quem é, então, exatamente. E aí, essa pessoa lá que eu conheço há 20 anos, ela não tinha coragem, né? A gente está falando da coragem, a gente está falando do medo. E aí ela não tinha coragem, porque a mulher, eu imagino que para a mulher que é dona de casa, que quando casou escolheu cuidar de filho, cuidar da casa, cuidar do marido, eu imagino que é uma situação muito difícil, muito complicado. Por quê? Porque assim, ela não tem uma fonte de... Não trabalhava, se dedicou a cuidar dos filhos, da casa, né? Foi sempre dependente do marido. Então, Gi... Então você entende bem onde eu quero chegar. Mas por que demorou 30 anos? Né? Porque pra gente separar, a gente tá sofrendo aí já há muito tempo antes, né? E por que a gente demora tanto? E aí essa pessoa não tinha... ela tinha medo, né? Vou separar, vou fazer o quê? O que vai ser da minha vida? E blá, blá, blá. E aí o que aconteceu? Ela foi levando a vida, daqui a pouco ela estava com câncer, daqui a pouco ela estava com depressão, chegou até a ser internada, ela pediu para ser internada, ela teve um ataque de histeria, e aí ela chegou e falou assim para o médico, você me interna, porque se eu voltar para casa eu vou matar ele, porque eu tenho vontade de matar ele, eu preciso me segurar. Então, por favor, me interne. Gente, é verdade, eu conheço essa pessoa. E aí o psiquiatra falou assim, tá bom, então eu vou te internar por
por uns 3 dias, né? Só para você se acalmar, achar o seu equilíbrio. Mas eu não gostaria de internar você, porque um hospital psiquiátrico não é um lugar agradável, né? Tem todo tipo de pessoas. Eu prefiro, doutor, porque se eu for para casa, eu vou cometer uma loucura porque eu estou no meu limite. E ela falava isso chorando e soluçando pro médico. E aí o médico não teve outra alternativa. Internou ela e ela ficou. Ela falou assim que foi assim. Ela viu muita coisa difícil, mas aquilo foi para ela realmente serenar. E aí depois ela voltou para casa e o cara se assustou, né? Nossa, minha mulher foi parar no psiquiatra, então ele ficou um ano assim mais ameno, né? Uma convivência um pouquinho melhor. Depois disso ela separou. Então, e ela separou que 20 anos depois, se na época ela estava com 47, ela separou com mais de 60 anos, né? E tá super bem. A pessoa se transformou. Então, né? Por que eu demoro 20 anos pra... Sabe? Demoro 20 anos para tomar uma decisão, para dar essa liberdade para mim, né? Porque é uma escravização quando você está presa numa situação em que não te traz mais nenhuma satisfação, nenhuma alegria, né? Então. E aí, eu falei assim, eu contei essa história para essa minha cliente de ontem e eu falei assim, então você está esperando o quê? Né? E ainda ao contrário, porque essa pessoa, ela é independente, ela tem a profissão dela. Eu falei assim, não tem porquê. E eu falei assim, ainda não caiu a ficha para ela, né? Porque na verdade assim, eles não têm mais nenhum relacionamento sexual há 3 anos, eles não têm mais nada, né? Então ela se sente casada porque ela tá, mas ele não se sente, ele tem casos fora, entende? E aí a pessoa fica se presa, fica sofrendo, fica no conflito eterno por medo. Então assim, o que na nossa vida, né? Graças a Deus a gente já não tá mais nesse medo de aprisionar, mas quanta gente tá. Então assim, é um momento de reflexão, né? É um momento em que a gente está escolhendo se amar mais, é um momento que a gente está mudando. Então, exato, a gente quer que o outro separe, né? A gente quer que o outro fale assim, tchau, que é mais fácil. E a gente tem um certo ponto de vista, uma dificuldade de tomar decisão. Concordo com você. E aí o outro fica esperando de repente, né? Deixa que ela termina. Vou deixar a coisa bem suportável para ela terminar. É que nem sabe aquelas pessoas que ficam... Isso não é íntegro, gente. Sabe? Você tem que achar o seu ponto que é bom para você e resolver sua vida. Não pode deixar sua vida para o outro resolver. O outro quer... Eu tô esperando o outro me dispensar e ao mesmo tempo o outro tá esperando eu me dispensar. Né? É a mesma situação daquelas pessoas que estão no emprego chato, que não suporta mais. E... mas se eu pedir a conta... Então... Também... Para tudo, né? E aí deixa eu pedir... não quero pedir a conta porque vou infernizar, vou faltar, não vou trabalhar direito para a empresa me mandar embora. É a mesma coisa, né? E isso não é legal, sabe? Isso você está delegando a tua vida para que outras pessoas decidam, para que você possa ter alguma vantagem, né? Então, é pegar as rédeas, a responsabilidade da nossa vida. E a gente decidiu o que a gente quer, não dá mais. Vou partir para outra. Né? O quanto que de repente, né, Gisela, você está 5 anos separada. Mesmo que você não esteja procurando um relacionamento, né, mas o quanto você fica mais aberta, ou se não tá, né, olha para esse medo, para que você possa conhecer pessoas, né? Você possa ter
um amigo, ou um companheiro, um namorado, não precisa casar de novo, né? Mas alguém para você ir pro jantar, ir pro restaurante, pro cinema, curtir um pouco a vida, né? Alguém, porque a gente, como eu sempre digo, né? A gente precisa do outro. Precisa sim, entre aspas, né? Mas a companhia do outro traz também alegria, traz leveza, companheirismo, alguém que esteja na mesma vibração que a gente. É por isso que eu falo, cuida cuidar da vibração para que a gente possa atrair uma pessoa que vibre igual, uma pessoa que te complete, né? Não completar naquele sentido de que me falta algo, não, para partilhar da vida, né? Então assim, o medo paralisa. O medo faz você adiar decisões, o medo faz você ficar sofrendo, porque imagina, né, o sofrimento que vem de tudo isso, de que eu sei que eu preciso tomar uma decisão, porque está insuportável, e aí eu não tenho força para isso, e eu fico vivendo os meus dias uma ilusão que eu tenho que ficar buscando fazer coisas diferentes, olhar para coisas diferentes, mas aquela dorzinha está aqui no fundo porque não está resolvido. Então é bem complicado, né? E aí, falando isso de relacionamento, falando de trabalho, às vezes o seu ser quer fazer outra coisa no seu trabalho e você fica presa naquilo porque está cômodo, porque ali você tem uma segurança, porque ali não sei o que, entende? E aí, às vezes você paralisa também por outras coisas, né? Em outras situações. Sente alguma coisa no físico e deixa de ir no médico por medo do diagnóstico, né? Medo de olhar para aquilo. Ou então tem desejos, sonhos, mas não entra em ação com medo. Talvez um medo assim não identificado, né? O que me segura? Por que eu não vou em frente? Por que eu não faço as coisas? Então, é olhar para a nossa vida e buscar o que existe ainda, né? Se existe, lógico, no campo, no meu ser. Às vezes é algo inconsciente, mas se existe, né? Eu sempre falo isso, se tem alguma área da vida que não está andando, né? Tem algo. Então, assim, lembra do círculo, né? Que o coach usa para ver como é que tá a vida da gente, que é a roda da vida. Não sei se vocês fizeram, mas ali a gente consegue identificar bem qual a parte, né? Para que lado, para que parte da nossa vida que a gente tem que olhar. Qual a parte da nossa vida que precisa de um olhar mais atento, que precisa de uma mudança, de uma ação. Qual a parte que está ali paralisada? E aquela roda, ela vai ajudar a gente a olhar com atenção, ver como é que tá. Entende? E assim, falando com vocês, eu não sei, eu espero, né, que eu esteja sendo para vocês uma clareza, uma luzinha, né? Para que realmente a gente identifique e opere a mudança. Porque não adianta identificar e ficar por isso mesmo. Eu consigo, né, verificar, desde quando a gente começou as lives, ter um farol, exatamente, iluminar aquilo, olhar para aquilo que precisa ser olhado, né? Porque antes tava assim, eu sabia que tinha alguma coisa, mas tava tudo muito solto, né? A gente sabe que tem algo que não tá legal, mas tá solto, tá? Aí você não consegue dar atenção e fica por aqui. Aí com as lives a gente começa a nortear, né? Então eu preciso olhar para isso, preciso olhar para o perdão, preciso olhar para essas situações. E aí, como eu falei para vocês ontem,
eu estava assistindo uma live de uma psiquiatra que ela desenvolveu um método, depois eu pego o nome e passo para vocês. E ela estava falando que através dos estudos dela, exato, Nídia, que a gente tem muitas crenças, isso também, né, já foi estudado, vários pesquisadores já falaram, né, que as crenças que existem dentro no nosso inconsciente é fruto, talvez venha até, eu acredito que muitas venham até de vidas passadas, porque eu sou psicoterapeuta reencarnacionista, eu acredito em vidas passadas. Muitas coisas vêm ainda da gestação. Então você está ali, né, no exato momento em que você foi fecundado, em que houve essa conexão sua com o óvulo, né, que o óvulo foi fecundado, e ali dentro do ventre foi se desenvolvendo tudo aquilo que a tua mãe vivenciou, que a tua mãe ouviu ou falava, aquilo foi entrando, né? Então a gente carrega crenças também geradas ali junto com o nosso corpo. E isso está no nosso campo. Então a gente também depois tem as crenças dos nossos pais, dos nossos professores, da própria cultura, da religião, enfim. Então eu vejo assim, como se a gente fosse... E tá errado, gente, é a vida, né? Então assim, se o meu pai eu tenho crenças negativas lá que vem do meu pai e da minha mãe, eles têm porque foi o que eles tiveram, foi o que eles receberam e tá tudo certo, né? E graças a Deus a gente está num período da vida, ou a gente está num período, digamos que até planetário, um momento no nosso planeta, em que a gente tem a possibilidade de olhar para tudo isso, de olhar para as nossas crenças e de ir acessando e de ir ressignificando e de trazendo novas crenças. Alguns anos atrás, eu diria que isso era muito difícil, né? Não havia muitas técnicas, poucos profissionais sabiam fazer alguma coisa. Mas hoje, além de ter muitas técnicas, a internet ajuda muito, porque em todo lugar, todas as mídias que você entra, tem pessoas especializadas falando disso, técnicas de reprogramação, de desprogramação, de acessar, enfim. Então hoje está muito fácil a gente trazer essa ressignificação e a gente limpar o nosso campo. E além de tudo isso, existe também aquilo que eu digo de escolher, sabe? Escolher e se movimentar para que eu possa ser uma pessoa melhor, para que eu possa me amar mais, para que eu possa ser autorresponsável pela minha vida. Então a espiritualidade, o nosso campo também está muito mais acessível. Exatamente, mas a gente vai cuidar dessa criancinha, tá? A gente chega lá. Então, essa criança interna é exatamente essas crenças, né? Que a gente adquiriu quando foi gerada, que vivenciou na nossa infância, os pequenos traumas, as dores, ou os grandes, né? As rejeições, as dificuldades. Você sabe que para uma criança, ela quer uma boneca e o pai não pode comprar? E se o pai for aquele que fala, ai filha, agora não dá, porque por causa disso, mas depois o pai compra para você, que não sei o que. For, né, um pai consciente que faça isso, talvez não gere, né, tanto problema. Mas se é aquele que, boneca pra quê? Não tem tempo pra isso não, que não sei o que, ou que não teve um pai, sabe, que não teve atenção, que no lugar da boneca teve rejeição, maus tratos. Então, essa criança, ela tem esse registro e vai formando crenças no inconsciente dela, e isso a gente vai arrastando pela vida. Então, às vezes, eu vivencio alguma dor, né? Às vezes a coisa não é nem comigo, alguém falou alguma coisa
E eu, de repente, fiquei abalada, né? E aí, o que foi isso? Foi por causa do que alguém falou? Não, foi o que eu acessei. Eu acessei a dor, o trauma, a crença que tinha no meu inconsciente. Então, às vezes, a pessoa, ela é um adulto, mas ela é um adulto que ela não tem uma maturidade emocional. Ou ela é um adulto que ela não consegue, que ela se paralisa, por exemplo, que ela não consegue tomar decisões. Porque a gente traz tudo isso no nosso campo, no nosso inconsciente, através das crenças. E também, como a própria constelação diz, né? No nosso campo morfogenético. Enfim, mas a grande sacada disso é que, independente de qualquer coisa que tenha no meu campo, haja visto, né, o exemplo que eu dei ontem, né, que da auto-rejeição, da rejeição, que eu queria se matar. Então, por isso próprio, eu consegui vencer tudo isso. E até diria que numa época, né, que eu venci isso, não foi agora, gente. Foi numa época em que não tinha essa facilidade, eu nem computador tinha, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos quando eu consegui vencer toda essa dor. Então, houve um esforço da minha parte, uma busca, um querer mudar, um querer se curar, né? Eu caminhei em direção disso, eu tive ações para isso. E hoje está bem mais fácil, muito mais fácil. E também, até mesmo porque assim, no campo planetário, né, existia um campo que impedia a gente de acessar muitas coisas, né? E esse campo foi limpo. Então, a espiritualidade, ela está muito mais aberta, o nosso campo está muito mais receptivo. Tem um estudo, depois quando eu estiver me sentindo mais apta a falar disso, eu falo sobre isso. Não quero falar de uma coisa que eu não estou preparada para não falar besteira, tá, gente? Mas o que eu posso dizer é assim, hoje em dia está tudo muito mais fácil da gente receber e da gente curar esse campo e da gente trazer essa leveza para o nosso ser. Mas escolher. E são passos, né? Não é tudo assim de uma vez. É um pouquinho por dia, é um caminhar. É isso que a gente faz aqui todos os dias, sabe? Eu tenho certeza que vocês se encontram comigo de manhã, que mais à tarde depois vocês se conectam com uma outra pessoa que está trazendo um outro conhecimento e você estuda uma outra coisa, porque nós somos buscadores. A gente busca sempre acrescentar ensinamentos na nossa vida. E o importante de tudo isso não é só ouvir, trazer o conhecimento, é a prática, né? Eu sempre falo muito isso porque eu vejo muita gente que ouve, se enche de conteúdos, de informação, né? São informações que vêm. Então, eu estou informada disso. O que é estar informada? Eu sei do que se trata. A Maria está falando isso, mas eu já ouvi isso. Que a Maria está falando, eu já sei. Sabe porque tem a informação. Mas será que você trouxe isso para a vida? Para trazer a mudança que se requer na tua vida? Entendeu? Então, essa é a pegada que eu insisto com vocês e que eu estou sempre batendo na mesma tecla. Porque se eu tenho a informação, mas eu não tenho a instrução, eu não pratico aquilo que eu aprendi, né? Então, não fez muita diferença eu saber daquilo. Foi uma informação que não me acrescentou. Mas às vezes eu preciso ter informação, eu recebo a informação de um lugar, depois eu recebo a mesma informação de outro, depois eu recebo a informação de outro, e isso são como se fossem os tijolinhos, né? Que vai formar aquele conhecimento, aquela sabedoria para me usar para mim. Então, às vezes, eu preciso realmente construir o meu saber, a minha sabedoria. Eu preciso construir para poder
trazer aquilo para a vida. E tá tudo certo, né? Tudo no seu tempo. Então, vamos voltar lá. Tudo isso para falar o quê? A gente precisa entrar em contato com o nosso ser, fazer uma reflexão, uma avaliação, para entender qual área da minha vida que não está a contento, que está com alguma deficiência e descobrir o porquê. Então, é crença, é medo. Aí se tem medo, peraí, vamos olhar para isso, eu tenho medo. Medo do que exatamente? E aí assim, uma das coisas que eu aprendi também com o Axis foi assim, quando a gente está no medo, eu preciso olhar para aquilo e falar assim, ok, então eu gostaria de... Vou dar um exemplo aqui, que não é isso, tá? Mas assim, um exemplo bobo. Eu quero ir para São Paulo. Mas eu tenho medo. Eu tô com medo. Eu percebo muito isso aqui no condomínio onde eu moro. Porque, é claro, aumentou o índice de assalto, de sequestro. Eu moro aqui numa região que tem uma avenida de uns 4 quilômetros e tudo é condomínio, são condomínios. Então, essa avenida, que só tem condomínios, virou alvo de ladrões e de sequestradores. E aí, as pessoas têm medo. Entrou na energia do medo. Então, vira e mexe, alguém é sequestrado. Mas por quê? Vai ver a pessoa que está sendo sequestrada. Ela tem medo, ela já sai pensando nisso, ela já sai, sabe? E aí, o que eu acredito nisso? Quando eu não tenho... Gente, é assim, existe dois... Eu vou colocar como 2 tipos, tá? Só para poder explicar. O medo, ele foi nos dado como... pra gente aprender a se defender. Porque se a gente não tivesse o medo, a gente acho que não teria vida, né? Porque a gente se arriscaria muito à toa. Então, o medo é um medo natural, é um medo necessário para a gente proteger a nossa vida. Mas aquele medo que virou obsessão, aquele medo que te paralisou, aquele medo que realmente te prejudica, te faz sofrer, esse é o medo exacerbado. Tem hora que é o medo exagerado. Então, é um medo que precisa ser olhado. Então, quando eu tenho um medo que me paralisa, me impede de ir para São Paulo, porque eu falo, gente, tem assaltante, eu vou ser assaltado, eu posso sofrer um acidente, isso já é uma fixação, já é um medo que virou sombra, é um medo que te paralisou, é um medo que te prejudica, entendeu? E aí, o que a comunidade aqui, os condomínios fizeram? Uma coisa bem legal. Se uniram, tá tendo aquela vigilância solidária, junto com a Conseg, junto com as prefeituras. Então agora tá tendo um policiamento e isso tá diminuindo essa situação. Então tá ficando muito bacana, né? Quer dizer, o povo se uniu, tá fazendo o que tá feito, tá tudo se cuidando. Então a gente já tá se sentindo mais seguro aqui nas avenidas, graças a Deus. E assim, mas eu nunca senti esse medo todo, né? Claro, a gente sai, né? Aquelas instruções que a gente recebe dos policiais, né? Não dá mole, entrou no carro já sai, deixa até para pôr o cinto depois, entrou no carro já sai, não fica, sabe? E aí a gente faz isso, né, da mesma forma que com o Covid. Eu não tenho, assim, medo de pegar o Covid, mas eu sei que eu tenho que usar máscara, passar álcool, entendeu? Então, é isso, aquele medo seguro, aquele medo que vai te trazer segurança, né? Aquela coisa que é para te proteger mesmo, você vai fazer porque você sabe que é importante, mas não aquele medo que impede.
Então vamos olhar para a nossa vida e ver qual a área, né? Se tem alguma área, algum medo nos impedindo de avançar. É no relacionamento, é um medo, às vezes a gente fala assim, um medo relacionado com a saúde, é um medo relacionado com o trabalho. O medo te amarra, te prende, impede você de avançar. Às vezes é um medo da espiritualidade. Gente do céu, isso é o que mais tem, né? Então, gente que tem medo, assim, é o que eu falo, né? Adianta você ter medo de espírito, você tem que ter medo de gente, né? Gente pode te bater, te dar um tiro, né? E a espiritualidade, eu tenho medo de espírito, né? Então, assim, medo sei lá, medo de fazer as coisas, de avançar, medo de se mostrar, medo de ser você mesmo. Acho que isso é o pior medo, né? Quando a gente fica vivendo aquilo que o outro espera da gente, quando a gente faz aquilo que o outro quer que a gente faça, então a gente não está vivendo a nossa essência, o que eu sou, o que eu gosto, o que eu quero fazer. Então, se eu sou uma pessoa que eu estou fazendo aquilo que o outro quer, que eu estou buscando agradar o outro, né? E não estou me agradando, então eu tenho medo de ser eu. Eu tenho medo de manifestar aquilo que eu sou. E aí a Gisele está falando, o medo do novo. Exatamente, a mudança, né? O novo traz esse medo, porque assim, até o caso, digamos assim, do casal, né, que eu dei um exemplo ontem de segurar uma situação. Isso, então assim, a pessoa tem medo de se separar, por quê? Ela tá lá na merda, com perdão da palavra, mas ela conhece, ela tá segura ali. Então assim, é o que a Gisele tá falando, medo de errar. Gente, se eu falar para vocês que não existe erro, existe aprendizado. Então, se eu vou fazer algo que eu não domino, e eu vou errar, nossa, vamos olhar para aquele erro. Gente, eu errei assim, o que eu faço para melhorar isso, para não errar mais? Eu aprendi, então eu vou de novo. Medo de não ser aprovada. Quem precisa se aprovar é você. Então vamos falar assim, vocês acham que para mim chegar aqui, né, numa câmera e ficar falando, no começo era fácil? Não era. Por quê? Tinha exatamente isso, Gi, o medo de ser julgado. O medo das pessoas falarem assim, essa pessoa aí não sabe falar direito, essa pessoa não sabe o que está falando coisa errada, falou uma bobagem. Então, é normal. E eu falei, quer saber? Eu vou. Então eu comecei por brincadeira de fazer live, né? E eu fiz live assim alguns anos atrás, que nem era tão comum. Eu e a Meire, a gente entrava no Facebook e começava a falar, sabe? A gente começava a brincar uma com a outra, a falar umas coisas nada a ver. E aí... Mas a gente fazia, né? Pra quê? Pra perder o medo, entendeu? Então, hoje, é muito gostoso, né? Hoje eu me sinto confortável, eu me sinto bem de estar aqui falando. Mas eu tive que vencer esse medo. Obrigada. Inclusive, teve uma vez que eu estava fazendo, foi logo no início da pandemia, que eu comecei a fazer live. E eu senti uma energia, alguém, né? Porque assim, é engraçado, mas assim, é bom, mas às vezes o tempo não é. Se entra alguém, por exemplo, aqui, a gente tá falando, né? Vocês aceitam, vocês gostam da minha energia, vocês, né? Eu consigo expressar, mas aí de repente se entra alguém com algum pensamento de crítica, de julgamento contrário, eu consigo perceber, eu capto essa energia. Então, lá, né, no começo da pandemia, eu captei uma energia tão
ruim, sabe? Tão estranha. Depois eu entendi. Eu sei de onde veio essa energia e que me desmontou. Eu não fiz mais, eu fiquei meses, né? Podendo ser uma contribuição para as pessoas e me tranquei, me fechei por conta dessa energia. E aí foi ruim, mas foi um aprendizado. Porque assim, eu comecei a olhar e falei assim, ok, então eu ainda estou me incomodando com o julgamento, com o que o outro pensa de mim. E pra gente colocar as caras para falar em público, eu tenho que estar preparada para isso, para receber qualquer energia. Só que eu posso receber essa energia, que é um interessante ponto de vista dessa pessoa, e cortar essa energia para não me afetar. Né? Na época não, na época eu trouxe aqui para mim e deixei aquela energia me bloquear e deixar de fazer aquilo que eu vim fazer, que eu gosto de fazer. Então assim, a mesma coisa pode ser isso que você esteja colocando, esse medo de ser aprovado, esse medo de errar, é normal, faz parte do processo, mas você tem que olhar para isso e falar, ok, eu vou assim mesmo, porque vai fazer. E depois você ganha uma segurança e você vence. É um obstáculo a ser vencido, certo? Então assim, ó, a Gisele já foi colocando aí, né? O que tá impedindo ela, quais os medos dela, né? Já identificou. Então, busca sempre o certo de você, né? O que eu preciso fazer para que eu não tenha medo, para que eu vença esse temor, né, de não ser aprovado, esse temor de errar. Então vamos lá, vamos errar? Gente, vamos errar. Errar é escola, errar é aprendizado, não tem problema nenhum. E a gente é humano, a gente está aqui para fazer as coisas, para aprender, e todo mundo erra, e todo mundo acerta, e quantas vezes, né, a gente não erra? Como diz a gente fala assim, né? Como que é? Eu esqueci o nome do cientista que inventou a lâmpada. Olha só. Alguém lembra aí pra mim? Gente, eu tô tendo um lapsus de memória. E ele tentou 1000 vezes, né? Pra conseguir fazer a lâmpada acender. Então, quantas vezes ele errou? 1000 vezes. Errando. De novo. E vamos de novo, até que ele entendeu o que ele não estava. Isaac Newton. Muito bem, obrigado, Nídia. Então, é errar que se aprende, é errando que se aprende, certo? E aí, como a gente é esperta, né, a gente vai olhar para o erro. Sabe quando que você não aprende com o erro? Quando você erra e você depois tenta de novo do mesmo jeito. Não, peraí, não deu certo aqui, vamos lá, analisar. Onde foi que eu errei? Qual foi a pecinha, qual foi a ação que eu errei que não funcionou o negócio, que não deu certo. Então eu vou olhar para aquilo e vou fazer diferente. Aí eu errei para fazer diferente. E cada vez fazer, e melhorando, e adaptando. Que aí vai dar certo, uma hora vai dar certo. Então assim, não ter medo de ser você, sabe? E para que eu não tenha medo de ser eu, o que eu preciso? Me conhecer. Porque se eu estou fazendo aquilo que é para agradar o outro, aquilo que o outro espera de mim, ou seja, de pai, de mãe, de marido, de irmão, sei lá, de quem for, eu estou deixando de viver a minha vida e fazendo coisas que o outro espera de mim. Então, onde está o meu poder pessoal? Com o outro. Então, eu preciso entrar aqui dentro, olhar para minha essência, descobrir quem eu sou, o que eu gosto de fazer, o que eu quero para mim, as minhas escolhas, quais são as minhas escolhas, e ir em direção a isso. Então, quando o Axis fala assim, gente, é tudo escolha. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai vendo, a gente vai se desenvolvendo, e realmente
eu vou tomar as minhas ações através de uma escolha. E o que eu preciso fazer? Se eu escolho algo, eu vou enfrentar os obstáculos, eu vou caminhar em direção àquilo e as coisas vão aparecendo, e aí eu vou vencendo, e aí eu vou modificando, eu vou fazendo. Né? Então, assim, eu diagnostiquei aqui que eu tenho medo de errar. Eu diagnostiquei aqui que eu tenho medo de ser julgado, eu quero ser aprovada. E a gente busca a aprovação do outro. A gente sempre está buscando a aprovação do outro. Mas acho que é melhor você buscar a aprovação de si mesmo primeiro. E a gente não vai agradar a todo mundo. A gente não tem como agradar gregos e troianos. Sabe, vamos trazer... Nem Jesus conseguiu agradar a todos. Imagina nós, né? Então, é entender que o outro, ele pode não aprovar aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou fazendo, mas ele, pelo menos, que ele me respeite. Né? Isso eu estou falando das pessoas mais próximas. Mas se o outro também não aprovar, aí é problema dele, sabe? É porque ele está enxergando as coisas, cada um enxerga as coisas de acordo com os seus paradigmas, de acordo com as suas crenças, de acordo com o seu saber. E se você está esperando a aprovação de uma pessoa que não tem o conhecimento que você tem, sabe? Que não tem experiência nenhuma, que nem sabe o que está falando. Olha que louco. Então, por que eu tenho que esperar a aprovação do outro? Eu tenho que ser eu mesma. E quando eu sou eu mesma, autêntica, sabe? De fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, de não esperar a aprovação de ninguém, eu não atraio esse tipo de coisa. Entende? Porque eu não espero mais isso. Eu não preciso mais ser aprovada por ninguém. Então, nem enxergo isso, porque é uma coisa que eu não estou conectada com isso. Percebe que aquilo que a gente está conectado? Então, se eu tô lá, se eu tô aqui, por exemplo, se eu estiver aqui fazendo uma live, ai meu Deus do céu, e todo mundo vai ver, e se não me aprovar, e se me julgar, aí se as pessoas não gostarem, se eu parar para pensar, eu não faço, eu me paraliso, né? Mas aí eu falo assim, gente, quer saber? Eu gosto de fazer, eu vou. E aí, não sei se vocês perceberam, eu já tive essa fase de me preocupar. Eu vou fazer live e não vai ter ninguém, ou vai ter 1, 2, 3 pessoas. Para mim era um saco. Me incomodava muito, sabe? Eu entrava assim rapidinho e já saía. Hoje não. Outro dia eu fiz a live, não sei se foi domingo, não tinha ninguém. A Nídia entrou acho que já no finalzinho. Não tinha ninguém. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer. E eu faço do mesmo jeito que eu faço. Se tiver 10, 20 pessoas, ou se tiver uma pessoa, eu faço do mesmo jeito. Isso eu aprendi, né? Porque antes me incomodava muito. Mas aí foi algo que se me incomodava, era algo que estava dentro de mim, né? Esse incômodo. Digamos que seria o ego. O que é isso? Nossa, e eu colocava assim, mas eu tô aqui, eu tô me esforçando, porque não era fácil ainda para mim fazer, né? Eu tô me esforçando, eu tô dando o melhor de mim e ninguém se interessa, sabe? As pessoas não querem receber e eu me doía por as pessoas não quererem receber. E aí eu tive que me trabalhar e sair desse espaço, entende? Então, eu tô aqui, eu faço a live para 1, 2, para 0 pessoas. E depois, se assistirem, ok. Se não assistirem, também ok. Tá ali. Feito com amor. Feito assim, sabe? Com dedicação e me expressando. Eu fiz a minha parte e ganhei muito com isso, Nídia. Né? Ganhei experiência, ganhei espontaneidade para falar, né? Então, assim, ganhei muito, sabe? E se alguém ganhou junto, eu fico feliz, né? Que alguém tenha pegado, sabe, uma palavra, uma consciência e ajudado essa pessoa.
mesmo que de repente eu nem saiba. Às vezes tem gente, como já apareceu no meu WhatsApp, falando, nossa, aquela live sua foi assim, me ajudou muito, entende? E aí, para isso eu ganhei o dia. Quantas vezes, Gisela e Lídia, quantas vezes lá, quando eu comecei a fazer o gratidão, quantas vezes eu falei assim, tá bom, né, já deu 1 mês, já deu 2, eu vou parar. E aí vocês, né, comentavam alguma coisa, até pelo WhatsApp mesmo. Nossa, eu acordo, a Gisela falando, eu acordo, eu só levanto da cama, eu só consigo levantar da cama depois das suas lives. Então, isso foi me motivando a continuar. Então, gratidão, né? E foi se formando isso. Não entendi, Gi, também gago sempre. Não entendi. Então, assim, vamos lá. Então, é olhar, né, para aquilo que está brecando a gente. Seja por temor, pro medo, né? Porque, assim, a gente fala muito de autossabotagem, de procrastinação. Ah, tá. De procrastinação, de autossabotagem. E o que faz, né? A gente entrar nisso, de se autossabotar e de procrastinar, de deixar para depois, e esse depois nunca chega, né? Então, assim, é o medo, são as crenças que a gente tem e que a gente precisa olhar para ela, certo? Então, chega de falar, vamos fazer a nossa prática. Então, a gente vai olhar para isso, tá? Mas é aquilo que eu te falei, a procrastinação, ela vem, sabe, dessas coisas que a gente está olhando aos poucos. Então, por que você não sabe como mudar? Porque ainda te falta elementos para compreender, né? Por que você procrastina? Esse caminhar que a gente está fazendo vai te dar as respostas, né? Que a gente está falando do autoconhecer, das reflexões, né? Da mágoa. Então, assim, por que é importante não ficar só na live? Você realmente pegar o seu caderninho. Lembra que eu falei? Tem que ter o caderninho. O caderninho do Eu Escolho Me Amar Mais. Então, a live de ontem, a gente falou sobre perdão. Tem que ir lá no caderninho, verificar aquilo tudo que você trouxe. Ah, então eu ainda não perdoei porque você tem ressentimento. A Ani falou, eu não perdoei porque eu não sinto nada, tá neutro, né? Então, anota lá no caderninho e para investigar, fazer perguntas, para você olhar para aquilo. E aí olhar para outras coisas, né? Do perdão. O que eu preciso perdoar em mim? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Essa questão do perdão. Eu levei anos achando que eu tinha perdoado algumas coisas, achando que eu tinha me auto-perdoado. Mas a coisa é tão profunda que apesar de eu ter tido, limpado, achado, chegou um momento, agora eu acho que zerou, né? Eu espero, porque assim, por mais análise que eu faça, assim, eu não tenho nada. Mas assim, chegou em um momento em que eu achava que a coisa apareceu ainda coisa de infância. E eu falei, gente, mas eu já limpei isso, já fiz isso ainda tá aqui. Entende? Então, é uma coisa que é muito profunda. E se você não conseguiu, tá? Uma dica para você que foi de experiência própria. Se com essa pessoa que você tem esse ressentimento, você não conseguiu limpar essa energia ela tá mais atrás. Então, deixa eu explicar melhor. Aconteceu uma coisa, eu acho que eu já contei isso, não lembro. Com uma pessoa que fez algo comigo, eu entrei na mágoa. Meu racional entendeu absolutamente tudo o que
aquela pessoa disse: poxa, não era para mim, ela estava desabafando e jogou aquilo, por que tá doendo em mim? Sabe? E me doeu tanto que eu mal podia olhar para a cara da pessoa. E a minha mente, totalmente assim, gente, não foi comigo, isso não foi para mim, foi um desabafo dela e blá 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 blá. Mas por que tá doendo? E aí eu comecei a fazer as técnicas, né? De auto-perdão não, para perdoar essa pessoa. E nada acontecia. Eu falei, onde está a verdadeira causa dessa dor? E eu fui perguntando, que consciência que eu preciso ter? Gente, eu pareço, quando eu pego um ponto para curar em mim, eu pareço uma louca. Eu fico o dia inteiro, às vezes 3 dias seguidos só naquilo. E aí eu fiquei, que consciência que eu preciso ter para identificar aonde está essa dor, essa mágoa, essa angústia, aonde está isso? E aí eu fiquei, de repente, né, do nada me veio algo que a minha irmã fez. E que eu achei que eu tinha perdoado minha irmã e estava lá a mágoa da minha irmã. Ok, então é aqui que eu tenho que limpar. Aí eu comecei a usar as técnicas e nada. Aí tinha a mágoa aí surgiu a mágoa da minha irmã, a mágoa da outra pessoa. Aí, nossa. E aí eu continuei. Gente, onde que está a origem disso? A origem dessa dor, dessa angústia e dessa mágoa. E eu fiquei na busca, na pergunta, de repente me veio uma imagem de infância. Sabe? Onde o quê? A mesma situação. A mesma coisa que aquela pessoa me disse ou falou, minha irmã, a mesma, e lá na infância. Me veio a imagem, a emoção, e aí eu entrei em catarse, eu chorei, sabe? Veio, botei aquilo pra fora. E aí, só limpando essa energia, limpou automaticamente a mágoa, a dor que eu tinha da minha irmã e que criei da outra pessoa. Então é assim, limpar o ponto de origem. Quando a gente chega... então, isso aqui não iniciou com essa mágoa tá aqui, não foi aquela pessoa. Aquela pessoa foi um elemento que mostrou que essa mágoa está aqui. Então eu fui lá atrás buscar. Ah, mas isso aconteceu lá atrás com a minha irmã. Ah, mas a minha irmã foi apenas um elemento para mostrar que aquela dor ainda estava aqui. Então tá mais atrás. Então tá lá na infância, tá lá no inconsciente, na criança ferida. Então eu fui lá, limpei a energia, limpando o ponto de origem, automaticamente a mágoa sumiu. Então, na verdade, não existia mágoa da minha irmã e da outra pessoa. Estava ali no ponto de origem, né, da infância. Então, assim, por isso que eu falo, se a gente faz uma técnica, uma prática e não funcionou, entendeu? Então tá lá mais atrás. Então a gente precisa ir mais a fundo, né? É ficar na pergunta, igual eu fiz, né? Igual o processo aí que eu contei para vocês. E aí não conseguiu? Ajuda de um profissional, né? Porque o profissional vai lá, que nem nas minhas práticas, vamos lá no ponto, eu nem perco tempo, a pessoa me contando lá o que está acontecendo, peraí, vamos lá no ponto de origem, né? Vamos acessar aonde surgiu isso, em qual momento. E aí a gente acessa esse ponto de origem, às vezes dentro da barriga da mãe, às vezes até em outra vida. Mas a gente limpa e a vida da pessoa muda, certo? E aí eu tava conversando com a Meire ontem e eu falei assim, gente, eu trabalho com tantas técnicas que eu falo assim, eu não me divulgo, né? Se vocês percebem, o cliente que eu tenho é de indicação, tá? Eu não faço um processo assim de divulgação do meu trabalho. Eu falo, e às vezes eu divulgo ainda a mesa quântica, mas eu falo assim, mas eu não trabalho só com a mesa, né? É tanta coisa. E aí eu sinto ali no momento o que é melhor para o cliente. Aí eu falei para a Meire, eu não sei nem como me divulgar. A Meire falou assim, para de ser tonta e divulga você, né? Vai lá e fala, gente, vem que eu tenho os meios, eu sou a energia que pode mudar a tua vida, né? Então vamos lá. Então a gente precisa descobrir. Então assim, Gisela, Lídia, se ainda, apesar do trabalho que a gente fez ontem, aquilo continua,
vai mais para trás, tá? Que aquilo foi só um elemento para te mostrar que isso tá aí. Por isso do caderninho, né? A gente vai anotando, vai... Sabe o que é legal também a questão do caderno? Você vai anotando. E aí lá no futuro, lá na frente, você vai falar, nossa, gente, que incrível. Porque às vezes a gente não percebe a mudança, né? Tem muita coisa que eu olho, coisas que eu escrevi lá atrás, eu falo, gente do céu, não é que é verdade? Então, faz parte do processo. Bom, vamos lá. Hoje a gente tá falando do medo. Então, pega o caderninho, fala lá o que você entendeu do medo, quais os seus medos, né? Ah, peraí, gente, eu tenho medo do quê? Eu tenho medo do julgamento, de não ser aprovado, medo de errar, medo de mudança, medo de, será que vai dar certo? Às vezes eu quero mudar, mas eu não sei por onde começar. Tudo isso que você colocou aí e que te veio na mente enquanto a gente conversava, é importante você anotar, porque é uma referência daquilo que você precisa olhar. Se fica só aqui, fica solto. Aí amanhã eu trago outro assunto, aí a coisa vai se perdendo. E a gente está fazendo isso para quê? Para realmente fazer a mudança que se requer, não é? Então pega firme, anota tudo que te veio durante essa live, durante esse processo, coisas que podem vir durante o dia, que é para você ter uma direção, para não ficar solto, né? Então, peraí, eu estou identificando isso aqui, através dessa live eu estou identificando isso. Então, vamos anotar para a gente se direcionar, tá? Para ter mais efeito, né? Para o efeito ser realmente concreto. Então, vamos sentar confortavelmente. Nossa, me deu um pigarro aqui de falar. Vamos sentar. Vamos respirar. Eu vou fazer a respiração aqui, vocês fazem aí, que é para a energia sentar aqui. E a gente vai respirando, vai trazendo a energia, sentindo a energia do nosso corpo. Vamos, a cada respiração, meu corpo vai relaxando. Eu vou me conectando com aqui e agora, com a minha presença, com a minha amada presença, eu sou. Leva atenção para o seu coração. Vamos visualizar, imaginar metaforicamente nosso pulmão nos enchendo de ar, com o sopro da vida. E aí o pulmão abraça o coração. E o coração vai pulsando gostosamente, pulsando com leveza, com alegria. E nesse pulsar, o coração vai liberando energia, liberando uma substância de cura, de amor, de gratidão. A gente pode até visualizar nesse coração a chama trina. A chama trina é a presença eu sou. A chama trina, ela é formada pelo azul, que nos remete à energia da fé, do poder e da vontade. Aí a gente visualiza a chama amarela. Chama amarela é sabedoria, abundância, clareza. E aí a gente visualiza a chama rosa. O rosa simbolizando a compaixão, o amor incondicional. E essas chamas, elas se entrelaçam.
E a gente sente essa chama vibrando no nosso coração. O amor, a sabedoria, o poder. Olha que lindo. Se apodere dessa chama. Visualize, imagine, acredite. Essa chama trina, essas 3 vibrações em cores entrelaçadas. E vai aumentando ela, crescendo, até tomar conta de você. E aí, essa chama trina, que é a sua presença eu sou. Porque você é dotado desses atributos. E através da chama trina, a gente fortalece. E aí a gente faz aquela conexão com Deus, com a luz infinita, através do nosso coronário. E aí eu estou na minha amada presença eu sou, vibrando a chama trina e recebendo mais luz do Criador. E essa luz, ela vai intensificando essa chama trina, essa presença que eu sou. As cores vão ficando mais vibrantes, mais intensas, mais forte, mais cintilante. E eu me permito me dissolver e ser essa chama agora. Permaneça um instante nessa chama intensa, cintilante, vibrante. E aí a gente vai pedindo para o corpo, para a matéria, para o físico. Integra. Oi corpo. Tá tudo bem, corpo. Aceita, integra. Mais poder, mais vontade, mais fé, mais confiança. Integrando, recebe, se permita, baixando as barreiras. Integrando o azul, o poder, a vontade e a fé. Que essa luz azul cintilante, que faz parte de mim, que é um atributo me dado pelo Criador, integra para o meu físico, para as minhas mentes, para o meu ser, para que eu possa realmente me apoderar da fé, da vontade, da autoconfiança e do poder de realização, de criar aquilo que eu desejo. A vontade, o poder, a fé para criar, para mudar na minha vida aquilo que eu preciso mudar. O poder, a fé, a vontade, a confiança de ser eu mesma aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, de poder manifestar aquilo que eu sou, o meu verdadeiro eu. Integra corpo, mente, alma, integrando. E aí vamos para a chama amarela. A sabedoria divina, a sabedoria que existe no meu ser, na minha essência, que é um atributo que está em mim. Corpo, está tudo bem, integra, acessa a sabedoria infinita, a sabedoria interior, a sabedoria para que eu possa, junto com a vontade, com a fé e o poder, mudar a minha vida com sabedoria, confiança,
coragem. Integrando esse atributo que é meu, que está na minha essência, que foi me dado pelo Criador. Integrando, corpo, receba, integra agora. Respira, vai integrando. E agora vamos para a chama rosa. Olha para o rosa, sinta o rosa. É o amor incondicional, é a compaixão. Que eu possa me olhar com compaixão, aprendendo com os meus erros, sendo mais amor comigo mesmo, me olhando com mais delicadeza, com mais perdão, com mais atenção. E se eu tenho amor, sabedoria, vontade, fé, poder, confiança, eu tenho tudo o que eu preciso para seguir em frente, para co-criar, para me reinventar, para ser a melhor versão de mim mesma. Integrando através da chama rosa, o amor, a compaixão que eu sei que eu sou. Oi corpo, oi corpo, oi mente, receba, integrando, que todas as partes, que todas as minhas partes, em qualquer dimensão, em mundos paralelos, em encarnações, qualquer parte do meu ser que esteja presa em algum lugar, que receba o poder, que receba esses atributos, essa chama trina que está no meu centro, na minha matriz, e que se expanda e que atinja a todos os meus eus em qualquer dimensão, mundos. Integrando, vai visualizando uma porção de eus na chama trina do poder, da fé, da coragem, da vontade, do amor e da sabedoria. Que todos os meus eus possa acoplar, integrar os atributos da chama da presença amada eu sou, investida, completada com a presença de Deus, com a luz infinita que recebo agora. Respira lenta e profundamente. Receba, integrando todas os eus em 1, 2, 3. Eu sou o eu sou. Eu sou sagrada. Eu sou um ser infinito. Eu sou amor. Eu sou sabedoria. Eu sou poder, vontade e fé. Está feito, está feito, está feito. Sou grata, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão à espiritualidade, gratidão a Deus, gratidão ao meu ser, gratidão ao seu ser. Namastê. O ser infinito que existe em mim saúda o ser infinito que existe em você. O Deus que há em mim honra o ser que há em você. Então vamos voltando, nos espreguiçando. Vamos abrir os nossos olhos. E que essa chama trina faça parte de você a partir de hoje. Quando eu voltar a atenção para o teu coração, visualiza a chama trina e esses atributos que foi ativado, não só em você, mas em todos os eus
que estão por aí. Foi uma ativação que a gente acabou de receber, gente. Eu tô sentindo o meu coração vibrando uma energia diferente. E tá um pulsar, um pulsar diferente, eu não sei explicar. Eu espero que vocês tenham recebido essa ativação. E vamos que vamos. Integração dos eus. Isso. Lindo, que lindo, que lindo. Parabéns por estarem aqui. Gratidão. E vamos que vamos. Foi forte. Exatamente. Eu tô sentindo também umas lágrimas nos meus olhos. Gratidão a toda essa egrégora de luz e de amor. Gratidão a essa egrégora que está cuidando da gente, que está aqui conosco. Sabe por quê? Porque a gente pegou firme no nosso propósito e a gente está aqui todo dia fazendo. Então vamos honrar tudo que a gente está recebendo, levando isso para o nosso dia a dia. Lembrando, né? Escrevendo, trabalhando. Vamos pegar com afinco para que essa mudança que a gente quer, essa mudança que Deus quer que nós façamos, se realmente se realize, se concretize. Certo? Então é isso, minhas amadas. Fiquem com Deus. Que o seu dia seja pleno, vibrando nessa chama trina amorosa, nessa integração maravilhosa. Tá bom? Compartilhe, comentem, por favor, me ajudem a trazer mais gente para receber isso que a gente está recebendo, certo? Beijo de luz, fiquem com Deus e até amanhã. Um abençoado dia. Yes!